Vamos falar agora sobre o dilema risco-retorno. Tá? Bom, claro que esse dilema ele acompanha o ser humano e os investimentos desde os tempos imemoriais. Né? O dilema risco-retorno. Por quê? Bom, vamos lá. Né? Em algum momento da história, alguém disse uma grande besteira. Que para você obter mais retorno, você precisa correr mais risco. Alguém disse essa grande besteira. Isso daí passou por várias gerações de economistas, de empresários, né? E é mais ou menos isso que nós acreditamos. Acreditamos que para você obter mais retorno, você precisa correr mais risco. Só que quando começamos a estudar um pouquinho mais sobre outras filosofias, outras culturas, nem sempre o risco está relacionado com a possibilidade de retorno. Então, quando você pensa assim, olha, é só vocês pegarem os exemplos aí. Pega o exemplo de quem, por exemplo, comprou o varejo tem muito risco. Olha, o varejo tem um risco muito baixo. Eu nunca vi um vendedor de cachorro-quente falir. Eu nunca vi. Lá perto lá de onde eu morava, lá no Bigorrilho, tinha uma banquinha de cachorro-quente lá. Ele já estava lá há uns 7, 8 anos. Teve um dia que eu fui lá, não era mais o mesmo cara. Aí mudou de dono, um outro cara foi lá, começou lá com uma aqueles carrinhos, sabe aquela Towner, né? Ele estacionava uma Towner lá e colocava lá só banquinha. Hoje você passa lá, o cara tem uma picape lá. Eu entendo que ele ganhou dinheiro nos últimos 5 anos vendendo cachorro-quente. Então o varejo tem um risco muito baixo. Esse varejo tem um risco muito baixo, porque o ciclo é muito rápido. E por que as nossas varejistas, a grande parte, se não todos, estão perdendo feio aí para o Ibovespa nos últimos 2, 3 anos? Ou nos últimos 5, 10 anos? Então o problema não é o varejo. O problema é que talvez a estrutura do varejo gere o quê? Muito risco intrínseco. Cara, qual que é o risco de você comprar um celular da Motorola por R$800 e vender a 1.000 na loja? Qual que é o seu risco aí? Então, o risco não está aí. O risco não está nessa atividade. O risco está na estrutura. Então, muitas vezes, o risco está na estrutura. E onde está isso aí? Bom, aí você começa a ver as empresas que deram ruim aí no varejo, o que você começa a ver lá dentro dele? Poxa, problema do balanço. O que aconteceu com o balanço? Tinham ativos que não eram bons, enfim, tem um monte de desculpas. Mas uma coisa vocês podem ter certeza. Tá? Quando você tem crédito para você poder continuar devendo mais, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento vai dar errado. Então, o que acontece com o varejo? Poxa vida, vamos pensar o que aconteceu com muitas construtoras. Já viu aquele papo lá ele era uma bicicleta, quando parava de pedalar, podia cair. Pô, que isso, gente? Você construiu um prédio, você pegou o dinheiro lá dos investidores, dos compradores, e foi construir um prédio. E o que tiveram empresas que fizeram? Nessa ânsia de querer crescer, começaram a fazer um monte de lançamento, se perderam lá nos seus controles, e aí tinha que fazer lançamento novo para concluir os anteriores, tá certo? Você não pode deixar isso acontecer. É o que eu estou falando. Onde tem crédito para você pegar, aí tem risco. Então vamos ver. Quer ver um exemplo de um crédito, um dos créditos mais podres que tem, que o pessoal vai quebrar, não sei quanto, mas vai quebrar. Aquele papinho, você está vendido numa put dentro do dinheiro, aí você tem que pagar para rolar. Aí o que o assessor fala? Não precisa pagar para rolar, vamos subir o strike. Meu Deus do céu! Aí, vamos lá, você está devendo R$10, vamos subir, quanto que está Itaú? Itaú Banco está, 28. Você está vendido numa put do 38, está R$10. Só que para você rolar, você precisa pagar 40 ou 50 centavos para rolar. Aí o que o cara faz? Então ele está vendido na put do 38, não é? E aí tem uma brilhante ideia, rola para o mês seguinte no 38,5. O que acontece? Agora ele não está devendo 12, ele não está devendo, está devendo 10,50. Só que quanto que é 50 centavos sobre R$10? É 5%. Parabéns, você está fazendo a dívida do cara subir 5% ao mês.
E é uma questão de tempo o cara se quebrar. E em 14 meses dobra o tamanho da roupa, se não dobrar muito antes. Então veja, então, e aí? É um grande risco estar vendido input dentro do dinheiro, não é? Cadê o meu retorno aí? Então, risco não tem nada a ver com retorno. Não tem nada a ver com retorno. Embora exista um risco consideravelmente maior para as atividades de maior retorno, mas tem muitas atividades que não tem risco, ou que o risco é muito baixo. Tá? Vocês já ouviram falar de algum grande grupo que opera prata quebrar? Eu nunca ouvi. E olha que a prata, em termos de volume, é muito mais do que o ouro. É muito mais. Em volume financeiro, é muito mais do que o ouro. Porque a prata tem aplicação industrial. Mas você não viu até hoje nenhuma. Você não ouve falar assim, nossa, aquela produtora de prata do México quebrou. Você não vai ouvir falar disso, velho. Ou então, se for para acontecer, eu acho que vai ser uma situação muito remota. Porque o mercado de prata é um mercado que o risco é baixo. Mas não é. Mas então por que todo mundo vai operar prata? Só que a barreira de entrada é muito grande. Você tem 8 grandes players vendedores, que são os grandes grupos que dominam, né, o direito, né, mineral, e você tem lá mais ou menos uns 12 grandes grupos, que são os grandes compradores, que são os grupos de joalherias que eles precisam da prata para fazer suas joias. Né? E também tem alguns grupos industriais, só que isso em menor. Podemos dizer que os players de prata no mundo, grandes, não passam de 50. Mas, dentro do setor, a gente não ouve dizer que um quebrou o outro, a gente não ouve falar isso daí. Eu já trabalhei com prata, pelo menos nunca ouvi dentro de onde eu trabalhava lá. Então, quer dizer, que isso não tem nada a ver com o retorno. E o retorno da prata é algo? Consideravelmente sim. Então, o mercado de prata ainda é um mercado que é razoavelmente lucrativo, mas é muito difícil a gente entrar. A não ser que você tivesse muita grana, começar já comprando 2% das minas mundiais, né? Ter uma grana federal para você poder comprar isso daí e poder explorar prata. Então, o risco-retorno, ele tem mais a ver com a atividade e com o quê? Com os processos dentro daquele setor. Setor que tem crédito, em algum momento pode dar ruim. Setor que tem crédito. Então, o varejo tem muito crédito. Ele toma muito crédito. Não, olha, eu vendi e agora eu estou em default, eu estou precisando de grana. O que ele faz? Liquidação, não é isso? Só que a liquidação ele acaba vendendo o quê? Um estoque, às vezes até abaixo do custo. E para repor esse estoque? Pede mais o fornecedor, mas um dia você vai ter que pagar o fornecedor. Certo? Um dia você vai ter que pagar o fornecedor. Então, olha, não tem jeito. O único jeito de sobreviver é ter lucro, é isso. Se você não tiver lucro, um dia o negócio vai miar. Então tem que ter lucro. O sistema tem que ter lucro. E aquela estratégia podre que o pessoal faz de que vende mais barato para quebrar a concorrência. Aí depois ele se quebra junto, não é? Sim. O cara que vende barato para quebrar a concorrência vai se quebrar junto. Porque você não tem como você sobreviver sem ter lucro. Então muitas vezes, a maioria das vezes, quando a gente pega o nosso dinheiro e vai colocar na mão de outra pessoa para gerir, principalmente quando você compra uma ação, você está confiando que aquele gestor, aquele CEO, tem uma capacidade melhor de criar riqueza do que você. Então, isso aí vocês têm que ver. Eu vou colocar o meu dinheiro numa ação? Cara, colocar o dinheiro numa ação é você terceirizar o quê? A responsabilidade. Mas você não precisa fazer conta, você vai dar compra ação. Comprou a VEG e deu certo. Né? E se você comprou uma ação uma varejista, por exemplo, perdeu 95% do seu capital. Então, entre correr esse risco, eu prefiro deixar na renda fixa. Né? Eu estou trazendo esses assuntos porque existe o quê? Aquela porcaria que falam de que existe uma relação risco-retorno, tem até aquelas teorias de eficiência, risco-retorno, aquilo tudo, ele dá certo para você ganhar prêmio Nobel, para você apresentar um TCC, mas no dia a dia não funciona, porque você não sabe onde, naquela fronteira de risco que você está correndo, você não sabe onde está o dano, onde está o dano maior. Tá? A loja americana, antes de ir para R$1, ele estava o quê? 12, 13, né? Foi até 100, gente. Havia antes de estar 60, assim, agora a casa vai, está 60, foi até R$22. E o pior, né? A partir dos 12, 13, que é um bombardeio maciço da imprensa para comprar esse ativo, né? Para comprar esse ativo. Então, o que nós temos? Nós temos uma relação, a relação de risco-retorno, ela, em geral, ela não é muito favorável, principalmente quando ele está o quê? Depende de fatores exógenos.
Então eu prefiro tomar um risco para mim. Eu prefiro fazer as minhas escolhas. Eu fui para operar derivativos porque no derivativo de índice você não depende do quê? De alguém acertar, você depende de você fazer o cálculo correto. Tá? E o que é o cálculo correto? Bom, ninguém tem uma bola de cristal, mas se você tem uma operação que funciona, você pode vencer. Então, nós tínhamos uma operação, tem operações que funcionam bem, que é o seguinte: olha, Itaú caiu mais, perto de 22%, Itaú usa, né? Perto de 22% você compra, que logo ele reage. É mais ou menos isso que a gente vê. Itaú foi no passado foi até R$11, bateu até o 8,80, depois voltou para o 10 e depois voltou para 7,70. Ou seja, pega 10, tira 22% e dá 7,80. Então, quer dizer, esse tipo de risco, para quem acompanha Itaúsa durante muito tempo, é um tipo de risco bastante competente. Vende na alta e compra na baixa. E você consegue estipular. Ambev. A Ambev é a mesma coisa. Sempre na faixa dos 14,5, 15. Agora dando uma batida muito forte nele. Foi para 13 e pouquinho. Mas ainda assim, se ele ficar oscilando entre 13 e 14, dá para você ganhar. Só que aí é um ganho, é uma ação que você vai tomar. Você já sabe, você já conhece o papel, já está vendo que, olha, batem muito, mas ele reage. Claro, sempre dá aquele medo, né? Pois se ele começar a descancarar e cair para 11, 12, 10, 9, 8, existe esse risco. No índice, esse risco já é bem menor. Porque se um setor começa a ser mal, tem o outro que vai bem. Então aí dá uma equilibrada e o índice acaba não mexendo muito. Então, em relação ao risco retorno, vamos começar o quê? Risco não tem nada a ver com retorno. Então, risco não tem nada a ver com retorno. Eu sei que muita gente fala, não é bem assim, né? Então, risco, tá certo? Ele não está associado ao retorno, ele está associado à natureza da atividade. Aí está relacionado com a natureza da atividade, né? E o retorno, né, está relacionado com eficiência. Com eficiência. Olha, o que é mais fácil de fechar? Uma fábrica ou um comércio? Um comércio é mais fácil de fechar, porque a barreira de entrada no comércio também é menor. Você pode começar o comércio lá numa garagem, não é? Uma fábrica você não consegue. Agora vamos pegar, né, colocar dar um exemplo, né, que fica muito claro que uma fábrica, a chance dele de dar certo é maior. Né? Padaria, você pega, padaria, o que é uma padaria? É uma pequena fábrica de pão, não é? Fábrica de pão, de doce, de salgado. Olha, em geral, as fábricas, elas agregam muito valor aonde? Na transformação. E o comércio não agrega valor na transformação, ele facilita a logística da venda. É mais isso. Né? Então me fala uma coisa, se você for lá na internet e falar assim, eu quero comprar uma geladeira. Quero comprar uma geladeira, ótimo. Que geladeira? Quero comprar uma geladeira da marca A. Você vai lá na internet, aí tem várias lojas vendendo, não é? Só que tem um cara lá que vende que ele é da própria fábrica. Você já pensou isso daí? Você é um varejista, você tem a fábrica vendendo exatamente o seu mesmo produto. Que tipo de concorrência é essa? Você acha que você vai conseguir vender mais barato que a fábrica? Pois é. Então você vê que o risco está relacionado com a atividade. Não tem a ver. O varejo, do jeito que é formatado aqui no Brasil, cara, você pode fazer o malabarismo que for. Esse varejo que só compra e vende, a possibilidade de ele dar certo é muito pequena. Porque só essa concorrência que a fábrica tem já quebra, né? Eu até lembro quando você fazia lá teve uma época, eu lembro que tinha ágil lá nos carros, e o que aconteceu? E aí tinha tal Fiat Online, que você cadastrava o seu e-mail lá na Fiat, e ele dizia exatamente o dia que ia ser montado o seu carro, que você não precisava pagar ágil nele. Isso foi uma mudança de comportamento, quer dizer, foi a primeira montadora que começou a tratar o cliente como um cliente, não como um lixo, que nem acontecia antes, né? Aí o que aconteceu? Bom, realmente pegou e começou, foi naquele ano que a Fiat foi o campeão, né, de vendas, né? Até tinha uma propaganda antiga, né?
que tem uns alienígenas, né, chegam lá na Terra assim, me leve ao seu líder. Aí eles pegam, né, e levam até uma concessionária da Fiat. Né, tinha até uma propaganda assim. Né? Então aquilo mostrou, o quê? Primeiro, mostrou que esse lance de ter ágil era um negócio legal, que isso era uma questão do quê? De uma postura por parte da fábrica de, né, colocar, né, vamos dizer assim, os pingos no i. E outra coisa que mostrou que a fragilidade do varejo. Tá certo, naquela época parece que você pedia na Fiat, mas era faturado por uma das concessionárias. Era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o que era. Mas isso mostra que realmente o varejo em si ele tem um risco muito grande. Tem um risco muito grande. E agora, realmente, tem alguns setores que você vê um risco tão grande, eu tenho que entender. Você vai lá no supermercado, pega aquelas lasanhas prontas. Eu vejo lá no supermercado, tem lugar que eu vou, você pega uma lasanha pronta de 600 gramas, está R$13, R$14. Dividido por, R$15 que seja. Dividido por 600 gramas dá quanto? Dá R$25 o quilo. Gente, qualquer quilão que você vai, está quanto? 50, 60, 70, 100 o quilo, não é? Como é que a lasanha pronta, que você só coloca no micro-ondas, pode estar 15 o quilo? Eu não sei. Eu tenho quase certeza que aquilo não dá lucro. E por que está vendendo naquele preço? Eu estou tentando entender isso daí. E essas empresas que fazem essas lasanhas, muitas delas não estão conseguindo pagar dividendo para os seus acionistas. E agora, você vem me dizer que existe uma relação intrínseca entre risco e retorno? Não. O risco está relacionado com o quê? Com a atividade. Mas também está relacionado com uma outra coisa. Falta de informação. Uma falta de conhecimento. Se alguém chegar e fala assim, quando alguém chega e fala assim, olha professor, eu inventei aqui uma estratégia nova, poxa, que legal, vai lá e tenta fazer. Não, mas você não quer dar uma olhada? Não adianta dar uma olhada. Sabe por quê? Porque se essa estratégia, as duas, ou essa estratégia você não sabe nem o que você está falando, então por que eu vou testar um negócio que você não sabe o que você está falando? Ou você deve ter pego com alguém que já fez essa estratégia e te disse que funciona. Então vamos lá. Então se alguém chegar um outro professor e falar, eu tenho uma estratégia que é melhor do que a sua, eu só vou desejar boa sorte. Não, você não quer testar? Não, eu não vou testar. Sabe por quê? Porque se você está me trazendo a regra do jogo, é porque você já joga melhor. Por que eu vou jogar num jogo que você já joga melhor? Então eu acho uma coisa extremamente assim, eu não sei qual que é o adjetivo que eu daria para isso, mas eu acho que assim, bastante paradoxal a pessoa pegar e falar, eu vou testar essa nova estratégia. Sabe por quê? Porque se você vai testar essa nova estratégia, você não sabe como é que funciona. Então você não tem que testar ela. Você tem que fazer um paper trade dela para ver se ela efetivamente funciona. E se alguém te garantiu que essa estratégia funciona, não adianta você tentar fazer, porque as pessoas que já estão operando aquela estratégia sabem operar melhor do que você. E você vai entrar num jogo em que você tem uma desvantagem em termos de informação. Existe uma assimetria de técnica de informação. Então, por isso que qualquer estratégia nova que vocês peguem, vai lá e faz paper trade. Tá? Porque aí o seu risco de perder é zero e o seu risco de aprender é muito grande. Tá? Bom, uma outra coisa, né, que é bom a gente falar assim é backtest. Backtest, tá certo? Backtest é ilusão. É a mesma coisa que ilusão. É a maior ilusão que tem. Qualquer compartilho de backtest é uma ilusão. Então vamos lá. Esse é o seguinte, tá? Toda hora eu estou falando que o Ibovespa perde para o CDI, tá? Mas, gente, na boa, mesmo que você acredite nisso, quando é verdade, quando a bolsa sobe 3 dias seguidos, você não acha que eu estou errado? E aí no quarto dia começa a crescer. E geralmente você não só acha que eu estou errado, quando muita gente foi lá recentemente, quando foi até 120 mil pontos, o cara raspou lote lá. Raspou lote, comprando 120 mil pontos no índice. Agora está 113, 114. O cara fala assim, aí vem com aquele papinho, putz, olha, eu comprei um monte de ações aqui, eu estou perdendo dinheiro em tudo. Eu falei, mas quando você comprou? Ah, comprei em tal data. Ué, mas tal data estava 120 mil pontos, o índice estava na máxima histórica dos últimos 2 anos.
Pois é, que eu achei que agora vai, né? Então, essa eterna ilusão. Agora tem uma coisa, eu até perdoo esse cara, sabe por quê? Porque o que acontece? O backtest ele é uma ilusão, tá? Só que acontece o seguinte, é fácil assim realmente pegar um ensaio do Bovespa dos últimos 5 anos e comparar com o CDI. Você vê que realmente ele perde. Só que nesse meio tempo, o que é? Nós somos regidos por o quê? Por emoções. Imagina só a seguinte situação, pré-Covid. Todo mundo que entrou lá na bolsa nos 80 mil pontos, lá comemorando 120 mil pontos. Cara, você olha para aquilo lá, você fica, não, eu tenho que entrar na festa. Aí você entra na festa e o negócio cai. Então, olhar para o passado e dizer isso é bem fácil. No longo prazo, o CDI não vence o Ibovespa. Só que no dia a dia é difícil de você aceitar isso daí. Principalmente quando a bolsa está saindo. Então, o risco, ele também está relacionado com o quê? Com o emocional. Então, o risco ele tem um peso muito grande do emocional. Tá? O emocional pesa. Quer dizer, o emocional ele é fundamental. Quer dizer, existe um fator, né, emocional muito grande. Tá? Então, vamos lá. Então, recentemente a gente viu lá a gente falando assim, fez uma comparação entre duas estratégias. Entre o straddle long put e o straddle a seco. Isso é ótimo. Com certeza o straddle a seco ganha. Sabe por que o straddle a seco vai ganhar? Porque o straddle a seco, olhando para o passado, o que você vê? Você vê que realmente o straddle do 105, do 110, do 115, um monte de coisa virou pó. E não adiantou você ter comprado a put longa, porque a put longa ela só te protegeria se o mercado, por exemplo, caísse muito forte. E não caiu muito forte. Só que assim, continua aquela questão. É muito fácil você olhar o backtest. É fácil olhar o backtest. Por que é fácil olhar o backtest? Porque já aconteceu. Você está fazendo uma análise fria. Então, realmente, se você só vender straddle, só vendeu straddle, onde quanto é o papel? Está 108, vende straddle 108. Está 110, vende straddle 110. Você carrega até o vencimento, sim, na média você vai ganhar. Inclusive, vai ganhar bastante. Né? Mas por que então a gente não faz só isso? Bom, recentemente aconteceu o seguinte. Lembra que quando saíram as notícias lá e você estava lá no straddle long put, o 115, e o papel veio até 108 no intraday. Eu vi um monte de gente estopando, recomprando as puts de volta. E por que ele recompraria a put de volta? Porque ele se desespera, o mercado começa a cair e fala, nossa, se cair mais eu me quebro aqui na put vendida. Acontece que se você tiver uma put longa comprada, o seu nível de desconforto é menor. Então você fica o quê? Mais amparado psicologicamente. Então veja que as estratégias, elas têm que ter o quê? Tem que ter também não só um amparo técnico, como um amparo psicológico. A sua estratégia tem que se deixar confortável psicologicamente. A gente sabe que se você vender contrato de chumbo futuro, num período de 5 anos, você dobra o capital. Mas deixa só o chumbo subir uns 15% na semana para ver se você não vai estopar. Você não aumenta, você estopa. Então, o que acontece? Então, por isso que eu falo, backtest é a maior ilusão que tem. É a maior ilusão que tem. Porque você vai fazer lá o backtest, ele funciona. Ele funciona, sabe por quê? Porque o que não funciona, você não vai fazer backtest no que não funciona. Quanto que está a bola agora? A bola está 112. Está 112. Então, se você for fazer algum backtest, o que você vai fazer? Você vai querer falar, olha, se eu tivesse vendido call e put 110 nos últimos 6 meses, agora estaria um grande ganho. É verdade. Mas e quando a bola foi lá para 119, você não estopar aquela call, não? Entendeu? Então, quer dizer, o comportamento emocional, ele é fundamental. Então, fazer backtest vai fazer o quê? Vai validar o quê? Uma ilusão que você tem. Uma ilusão que você tem. Tá? Olha, tem uma conta lá, teste que a gente faz fez umas operações lá com o Ambev. Deu errado. Perdeu R$7.300, tinha 50 mil de... A gente pegou e fez o seguinte, zerou aquela posição lá e vendeu tudo em Balpa 11. Adivinha o que aconteceu depois que a gente montou a posição da Balpa 11? Piorou, começou a subir, piorou um dia, piorou 2 dias.
Quando deu uma batida de 1,5% na BOVA 11, pronto, já veio tudo a favor. Aquela conta de 7.300 já virou 6.000 e pouquinho. Só que é o seguinte, gente, é muito fácil fazer isso daí quando o lote é pequenininho perto do patrimônio. Quando o lote está no limite, aí não dá certo. Então quer dizer que quando se fala do risco, tá certo? O lote, tá, é fundamental. Então você tem que pensar o quê? Se o lote que você está posicionado te deixa confortável ou não. Gerou desconforto de lote, esquece, aquilo vai dar errado uma hora. Aquilo vai dar errado. Tá. Bom, mas vamos lá, né? Quando a gente avança mais, né, a gente pensa o seguinte, tá? Qual que é uma operação que nunca dá ruim assim de o cara quebrar? A trava horizontal de linha. Nunca dá errado isso daí, com call. TH nunca dá errado, mas também ele ganha muito pouco. Ganha muito pouco perto das outras estruturas aí. Tá? Na BOVA 11, então, a trava horizontal de linha, ela costuma dar de 10% a 30% de ganho, mas é um ganho razoavelmente pequeno. Não dá muito, você tem que tomar algum tipo de risco. Né? Mas ela é uma operação boa, é uma operação que eu até falo, que está começando agora, mas com trava horizontal de linha. Pelo menos você não tem um risco muito significativo. Mas como eu falo, a maioria das vezes, o risco não tem nada a ver com o retorno. E nós vamos começar a ver isso assim. Quando você pega e começa a pensar numa estrutura um pouquinho mais elaborada, onde você tenta controlar o intervalo onde vai parar, realmente você começa a perceber o seguinte: risco está relacionado com o quê? Com a falta de informação, com a falta de conhecimento. Tá? E também, muitas vezes, com umas limitações em relação à convicção. Tem um cidadão que entrou recentemente lá no escritório e ele tem uma carteira, uma carteira bem considerável. Né? Cara, a primeira coisa, né, eu lembro lá, foi um lance assim. O cara falou assim, eu falei, olha, essa sua VEG aí já deu muito lucro. Quanto você pagou nela? Ah, paguei R$12 nela. Poxa, que legal. Está 30 e pouco, você não pensa em vender? Eu queria vender ela por 42. E quanto que está agora? Ah, pô, tá 37 e pouquinho. Se chegar lá no 42, eu até vendo ele, né? Eu falei, quanto que tá a call do 37? Aí ele falou assim, até estava 1,30 a call. Eu falei, cara, vende esse call aí. Pô, mas aí se o mercado subir, não sei o que. Tá bom, vamos supor que o mercado suba. O que você está me falando? Quanto tempo você aceita esperar? Então tá 37 papel. Quanto tempo você aceita esperar para chegar no 42? O tempo que for, então já chegou. Perfeito. Já chegou. Você vende lá no 37, tá certo? Vende lá no 37, você recebeu 1,30, você está com, se for exercido, vai dar 38,30. Vai dar 38,30. 38,30 para 42 dá quanto? Dá 3,70. 3,70 dá o quê? 8,5%. Você pega o dinheiro e deixa na renda fixa 8 meses, acabou, já chegou. Você não for que esperar uma eternidade, agora você só vai esperar 8 meses. Você vê que o risco está relacionado com a falta de informação, com a falta de conhecimento. Tem até essa história foi demais, né? A gente chegou lá na corretora, trabalho numa corretora, aí eu fui lá com a NACA, aí aquele cara lá falando, porque porque a Vale é papel para valer R$250, não sei o quê, e era 2007. Eu falei, até quando você acha que vai chegar nos 250, né? Aí o cara falou que era que até 2007, até 2020 isso vai para 250. Aí a Ana Carolina ficou pensando, fez as contas, falou, quanto que está o DI F20, né? Pegou, fez as contas lá, então já chegou, né? Não, como assim? Eu falei, chegou, está 64 a Vale, você vende ele, aplica no DI, vende a F20, né? Que precificava 17%, pega 17% sobre esse valor durante 13 anos, vai dar quase 300, quase R$400. Inclusive vai dar 60% a mais do que o seu objetivo. Nossa, meu caramba, porque eu tenho 30 anos de experiência, como é que essa estagiária vai me falar uma coisa dessa? Eu perdeu o chão lá. Falta de informação, já tinha chegado, né? E de fato, né, se realmente tivesse feito aquilo, chegar. Então o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado quando você botou na cabeça que você ganhar, você precisa correr risco. Para você ganhar, você precisa correr algum tipo de risco, mas seja um risco competente. Não seja um risco burro, um risco incompetente. Aí esse cidadão aí da VEG, ele aceitou vender. Né?
Aí beleza, aceitou vender lá no 37, pronto, a VEG desabou, falou, putz, podia ter vendido o lote todo, não só metade. Ah, tá. Mas aí você tem que entregar o papel, não, eu posso roubar. Aí o que aconteceu? Ele viu a primeira rolagem, viu que na VEG, como a volta alta, a rolagem está dando 60 e poucos centavos. Falou, cara, 60 e poucos centavos é 1,8%. É muito mais do que o CDI. Que legal. Né? Demorou 20 anos para descobrir isso daí. Né? Mas descobriu na hora certa, porque se ele tivesse feito venda coberta na VEG antes, teria sido exercido. Mas agora que talvez tenha atingido uma maturação, né? E aí a preocupação dele era o seguinte: eu falo assim, olha, você só pode ter um tipo de preocupação na bolsa, ela cair demais. Porque se você tem capital, vamos supor assim, olha, a bolsa subindo, gente, é uma maravilha. A bolsa subindo, a economia melhorando, é uma maravilha. Sabe por quê? Mas e se eu não tiver comprando? Não. Se a bolsa subir, por que a bolsa sobe? Porque o pessoal está animado, não é? Animado, com todo o dinheiro. O que vai acontecer se a bolsa subir muito e tiver crédito? Cara, você vai ter todo o negócio que você produz. Se você produz meia, você vai vender mais meia. Produz bolsa, vai vender mais bolsa. Produz sapato, vai vender mais sapato. Pode até vender mais caro. Se você vende cachorro-quente, você pode até subir o preço do cachorro-quente, embutir mais lá alguns ingredientes para vender mais. Então, é uma maravilha. Então, se o mercado estiver muito puxante, você não precisa se preocupar. Eu me preocuparia se a bolsa começar a cair. 5% no mês, 3% no outro, 3% no outro. Porque o que está acontecendo? A atividade econômica está diminuindo. E isso não demora muito, já começa a se refletir no dia a dia. Você vai tentar fechar um contrato, o cara vai querer reduzir o preço do valor, ele não vai querer aceitar pagar o preço cheio. Então, quando a economia está indo bem, o risco é baixo. O problema é quando a economia vai mal. E o cara preocupado em, caso o mercado suba, ele perder aquele ganho. Foi esse ganho, você já deixou de ganhar isso daí. Você está há 20 anos nos ativos, né? E você não está conseguindo ganhar. Tá? Então, o que seria o melhor? Que você todo mês tem que tirar dinheiro do mercado. Não importa se é venda coberta, se é externo long put, né? Então, como eu falo, olha, o risco está relacionado com falta de informação. Não está, e também com o quê? A natureza da atividade. Eu nunca abriria um comércio. Aliás, eu já abri. Eu já abri um comércio na loja de conveniência, perdi tudo que eu não deu lucro, eu saí de pagar umas indenizações. Eu já tive financeira, já fui sócio financeiro, também não deu certo. Já fui sócio danceteria, também não deu certo. Então, eu admiro quem trabalha no comércio, tem uma danceteria, tem um posto de gasolina, tem uma padaria e consigo fazer a coisa dar certo. Eu admiro, porque eu não consegui. Que é difícil, não é um negócio fácil. Então, só quem já tentou sabe. E aí que eu percebi o seguinte, que realmente eu só me dou bem aonde? Onde tem risco. Porque eu sei controlar bem o risco, eu sei gerenciar bem o risco. Então eu tenho que trabalhar naquilo que eu consigo obter ganho. Então eu nunca vou pensar em montar mais uma fábrica, alguma coisa assim, porque eu sei que eu não consigo. Eu não consigo fazer funcionar. Tá? Então o que acontece? Se eu montar uma fábrica, por falta de informação, por falta de habilidade operacional, eu vou me arrebentar. Então não adianta você ir para um setor que você não se dá bem, que você não domina. Assim como não adianta você ir para mexer com derivativo se você não está disposto a aprender mais. Vou aprender só um pouquinho e tal. Então fica na trava de linha. Pelo menos esse você não vai quebrar. Trava de linha com copo, pelo menos esse você não vai se quebrar. Agora, se você começar a fazer essas operações em que o tempo está contra, é uma questão de tempo quebrado. Eu vou comprar, ficar vendido input dentro do dia. Vai se arrebentar. Vai ficar vendendo call, por exemplo, você pode sempre ganhar dinheiro, mas no dia que vier realmente uma alta muito feroz, que aconteceu no Banco do Brasil, na Petrobras, aí o cara vai se arrebentar e vai se arrepender, né, do que desse tipo de operação. Tá? Aqui.
foi aí, gente? Esse RED da câmera é do alto ou lateral? Ixi, Maria, esse aqui é um RED colateral, né? Bom, pessoal, obrigado aí pelo apoio aí, gente. O pessoal assinando aqui, obrigado aí, pessoal que entrou aqui. Bora estudar, vencer o mercado. José Cabal, obrigado aí pela doação. Então vamos lá, vamos continuar estudando aí. Os perigos são muitos, né? Os perigos são muitos, tá? Então vamos continuar aqui, né? Então, se nós levarmos em conta que o risco está relacionado com a falta de informação, com a falta de conhecimento, aí seria legal, porque aí tira, como é que é? Aquela velha desculpa de dizer, pois é, né? Risco existe para todo lado. Então você faz o quê? Você acaba muitas vezes jogando a culpa na fatalidade. Só que não adianta você jogar a culpa na fatalidade. O cara vai lá e fala assim, pô, perdi mal dedo nessa operação. Então a operação foi mal montada. É melhor você aceitar que, olha, foi mal montado e a gente tem que montar certo, do que aceitar a fatalidade, do tipo, mas é assim mesmo, é tanta gente que perde dinheiro, só que se você perder o seu dinheiro e isso comprometer o seu futuro, a justificativa não vai adiantar em nada. Então temos que começar a olhar o risco sob uma ótica diferente. Na teoria da binarização, ela fala o seguinte, que existe sempre um binário equivalente. O que seria esse conceito de binário equivalente? É que qualquer estratégia que você tenha, você consegue replicar num booster que mais ou menos gera o mesmo resultado. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos supor um exemplo aqui. Olha, eu tenho aqui uma borboleta, que é assim, olha, A30 menos 2A32 mais A34. Bom, isso aqui é uma borboleta, beleza, certo? Então, pela teoria da realização, existe o binário dele. Então, o que seria o binário? Vamos pensar num binário que eu começo a ganhar no 30 e no 34 eu paro de ganhar. Que o break-even, né, do zero está no 30 e no 34. Está no 30 e no 34. Então, poderia ser, por exemplo, essa operação aqui, olha. Compro aqui uma da A30, vendo uma e meia, por exemplo, da A32. Vamos supor que eu faço isso daqui. Será que esse binário aqui ele é um binário equivalente? Vamos ver. Né? Esse binário é até melhor do que esse daqui, mas vamos lá. Olha, se o papel tiver 32 no vencimento, esse cara vai valer, teoricamente, R$2 e esse vai valer 2. Então, beleza. E se tiver 31? Se tiver 31, essa borboleta vai valer R$1 e esse booster vai valer R$1. Bom, até aí tá batendo, né? E se tiver no 34? Isso aqui vai valer 0 e esse aqui vai valer quanto? No 34, esse vale 4 e esse aqui vai valer 3, né? 1,5 vezes 2 dá 3. Então quer dizer que esse binário é melhor do que esse. Então, entre uma borboleta e essa operação aqui, eu prefiro essa. Certo? Então, esse é o conceito do binário. Então, na teoria da binarização, ela diz que, não, na verdade, o binário desse aqui seria compra 1, vende 1,8, alguma coisa assim, tá? Mas o que é importante é dizer o seguinte, que existe uma combinação que traz um resultado tão bom quanto e de uma forma binária. Só que aqui tem um detalhe desse binário. Se você pegar e montar no começo do exercício, você montar essa estrutura ou essa, você vai ver o seguinte, que essa daqui melhora rápido, muito mais rápido. Essa passou 3, 4 dias, já dá 10, 15 centavos de lucro, se ele não ultrapassar os 34, e essa daqui demora muito. Então, essa substituição, você está trocando risco aqui, tá? Mas não é aqui que a gente vai se aprofundar, tá? Isso aqui, tem outros estudos sobre isso daí, é que hoje nós já passamos dessa fase, né? Estamos indo para estruturas bem mais vencedoras do que essa daqui. Essa é uma estrutura boa. Então aqui você mostra que existe uma possibilidade de ter mais ganho com menos risco. Entretanto, isso é menos risco quando está abaixo do 34.
Porque se passar dos 34, você leva calor aqui. Tá certo? Você leva calor aqui. Né? Mas vai depender de como que você está. Se você é uma pessoa que está olhando todo dia e você resolve estopar no 34 esse cara está no lucro. E esse já pode estar no prejuízo. Mas aqui talvez não seja o quê? Não seja o melhor para fazer essa operação. Agora, por outro lado, a gente pode pensar assim, olha, vamos pensar num booster reverso, por exemplo. O booster reverso é um bom exemplo de como você pode alterar a estrutura do risco e de uma forma muito eficiente. Então vamos lá. Você tem aqui, né, a BOV, você tem um ativo no 112, por exemplo. O ativo está no 112. E eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um booster reverso. Se tiver um pouquinho mais longe, você até consegue fazer a seguinte operação. Comprar aqui vamos pegar aqui uma da M115 e vender duas da M112. Tá? Isso é possível de ser feito tranquilamente. E onde está a função aqui? Onde está o meu risco aqui? Ele começa a perder lá para baixo, né? O 109, tá certo? Então aqui a solução, daqui tem uma equivalência cardinal, né? Está vendido o que? Na M109. Tá bom. Agora vamos supor que eu modifique um pouquinho, né? O papel está mais ou menos 112, eu vou modificar um pouquinho essa minha estrutura. Eu vou manter essa M115, né? Bom, como a série a call, né, vale bem mais que a put, vamos supor que eu venda, por exemplo, 200 opções só de call e compro 300 de put. Então eu vou fazer menos 1.7, tá, da M112 menos 0,2 da A112. Então olha, aqui eu estou vendido em quanto? Vendido em 1 kg, né? Vendido em 1 kg da M109, a minha equivalência cardinal. Qual que é a minha equivalência cardinal aqui na put? Então vamos lá. Aqui é R$1 de diferença, não é isso? É R$1 de diferença, certo? Né? Desculpa, R$3 de diferença. Então você pega aqui R$3, né? E você vai dividir por quanto? A diferença do ratio aqui é de 0,7. Então você vai pegar 3 e dividir por 0,7. Então 3 dividido por 0,7. Então vai dar 4,2, é isso? Dá 4,2. Então a minha assunção aqui é de menos 0,7, tá? De quanto? De 112 menos 4,2. Certo? Então vai dar 107,8. Então, me fala uma coisa, qual que tem maior risco? É esse cara ou esse cara aqui? Quem tem mais risco? Um ou dois? Aqui, o meu risco aqui é de 1 kg, aqui é só de 0,7. Mas por outro lado, eu tenho outro tipo de risco aqui. Que eu tenho uma call vendida, mas isso aqui é tão pouquinho que se o mercado subir, está no 112. Se o mercado vier para 114, o que vai acontecer no 114? Esse cara vai cozinhar, esse cara vai manter mais ou menos o seu valor, eu posso sair dessa operação no lucro. Então aqui no caso, no 113, eu já tenho bem mais lucro. E outra, como eu estou menos vendido em put, caso o mercado dê uma caída mais forte, emocionalmente eu estou mais protegido. Eu falo, gente, aqui eu só perco abaixo de 108, 107,80. Eu acho que não vai chegar lá. Então veja, muda bastante o seu comportamento. Então o comportamento em relação a uma operação, ele muda sempre que você tiver o quê? Mais amparado psicologicamente. Então quem fez essa operação, por exemplo, quem fez essa operação na série N com a série W, não estopou. Não estopou. Quem fez a série N com a série W fez desse jeito aqui. Então, se eu não me engano, era alguma operação assim do tipo 6 da M115, né? Menos 10 da W112, menos uma da K112. Se eu não me engano, essa operação aqui.
Essa daqui, quem fez, acho que não estopou. Porque o seu risco era lá para baixo. Vamos calcular muito que é a assunção aqui. Então são 6 quilos, né? Aqui são 6 quilos vezes 3, 6 vezes 3 dá. 6 vezes 3 dá quanto? 18. 18, certo? Então 18 vai dividir por quanto? Pela diferença que é 4, né? É 4. A diferença aqui é de 4, a diferença aqui é de 4. Então 18 por 4 dá 4,5. Então isso aqui é a mesma coisa que está vendido em quanto? Em 4 quilos dá, vamos pegar aqui, seria da W, 4,5, 107,50. Então essa operação aqui, ela tem um grande risco? Tem, mas você só perde abaixo de 107,50. Então é muito mais tranquilo você carregar ela. Agora, esse tipo de operação, quer dizer, ao invés de você ter feito de 6 para 12, onde você teria a assunção no 109, é no 107,5. E é uma quantidade menor, que é só 4 quilos. Se eu tivesse feito 6 com 12, seriam 6 quilos. Ou seja, um risco muito maior. Então, essas estruturas, quando você começa a mexer com o conceito de dual, todas as suas estruturas começam a ficar com menos risco. Com bem menos risco operacional e menos risco de carrego. E uma outra coisa também. Como você tem cola envolvida, passou mais ou menos 4, 5 dias, ou esse começa a sofrer. Ou esse cara aqui, ou esse cara começa a sofrer. Aqui mesmo, né, o mercado, quando começou a subir, o que aconteceu? A gente pode até pensar, mas será que essa K112 que eu estou vendido não pode me dar calor? Olha, até pode, mas você tem 6 quilos aqui. E você tem 10 quilos aqui virando pó. Você tem 10, 1 para 10 aqui, né? Você tem 10 quilos virando pó. Então, como eu falo, né, o risco está mais relacionado ao quê? Com a falta de informação e conhecimento, do que efetivamente com a operação em si. Então, essa operação é boa? É boa, mas essa é melhor. Essa é muito melhor. E essa daqui, se eu quisesse, vamos supor que eu tenho o direito de vender 1 quilo de cola, por exemplo. Olha, se eu puder vender mais cola, não 1 quilo, posso vender 500 colas, melhor ainda, porque eu posso, talvez, reduzir ainda mais a exposição disso daqui. Tá? Então, próxima vez que você puder vender uma call, pensa numa estrutura desse tipo aqui. Tá? Bom, vamos pegar aqui, a gente tinha chegado numa... os testes mostraram o seguinte, a melhor proporção de você vender, tá? Opção é quando a call e a put tem mais ou menos o mesmo preço. Essa melhor é o melhor, vamos dizer assim, né? É a melhor situação para você vender call e put. Então, quando você vai pensar em vender call e put, vende aquelas que tem mais ou menos o mesmo valor. Então vamos lá, né? Então, quer dizer, o preço da call, né? O preço da call, né? Mais ou menos aí próximo ao preço da put. Isso aqui é legal. Então é uma situação legal para você vender call e put. E também chegamos aos seguintes estudos que mostram que a melhor proporção para poder fazer uma operação de booster reverso, tá? É quando a proporção está de 1 para 3. Uma call para 3 puts. Uma call para 3 puts, tá? Então a proporção... Não, isso aqui não é para standalone put, é quando você vai fazer um booster reverso, tá bom? Então vamos lá. A proporção... Tá? É de uma call para 3 puts, tá? Para 3 puts, quando você vai pensar em fazer um booster reverso. Tá? De 1 para 3. Então vamos ver como é que fica isso daí? Então vamos lá, né? Recentemente, acho que eu tinha pedido para o pessoal fazer uma operação, eles ficarem de olho nessa operação. E uma coisa que é bem legal quando a gente fala dessas operações é o seguinte: quando a gente pega e passa a operação, o que acontece? O tempo está correndo. Então, é aquele lance lá. Olha, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Tá? E existe o copo não está nem aí para o que você está pensando. O mercado não está nem aí para o que você está pensando. Então, você não pode colocar a culpa no mercado.
Então vamos lá. Como que é como é que é? A postura do perdedor. Como que é a postura do perdedor? Ele vai olhar e vai falar assim, olha cara, você vai comprar vai comprar 6 dessa daqui, vai vender 10 e vai vender uma dessa zero cost call. Então qual vai ser a postura do perdedor? Ele vai lá, claro, né? Você grava um vídeo, dali a 3 dias isso já melhorou, né? Aí vai falar assim, não dá mais para montar zero cost call, eu vou ter que pagar para montar. Então essa é a postura do perdedor. Mas agora tem a postura do otimista. Ele fala assim, olha, cara, isso aqui não dá mais para montar zero cost call. Quer dizer que quem montou zero cost call ganhou. Não é? É o copo, né? É o cara que não está nem aí. O copo não está nem aí. Não, ó, quem montou zero cost call ganhou. Agora, se você quer dar um passo além, você vai pensar assim, mas já que isso aqui não dá para montar zero cost call, tem alguma outra que dá? Bom, é só você mudar aqui o vencimento, né? Se ele funciona para N com a W, e K deve funcionar para quem? Para N, se eu só jogar um mês para frente, então de repente eu começo a funcionar. Então vou testar N115 menos 10 da X112 menos 1 da L112. Certo? É só jogar tudo um mês para frente. Isso sim que é uma estrutura translocável. Que era justamente isso que, quando eu trabalho com o próprio meu chefe, o senhor Sanches, falava. As suas estruturas elas têm que ser cardinais e translocáveis. Porque senão você estuda ela, e aí quando aquela cotação não bater, você não faz mais nada. Aqui não. Então você pode fazer. E quem for tentar fazer isso daqui vai perceber o seguinte, que isso volta dinheiro. Que você não precisa nem vender 10 e nem vender 1. Basta você vender mais ou menos 9 e 0,5 que já dá certo. Ou seja, você vai montar uma estrutura melhor do que essa anterior aqui. Mas voltando aqui em relação a 1 para 3, essa conclusão que a gente tinha chegado. De 1 para 3 é o melhor entre call e put. Então, qual seria a ideia, por exemplo, de eu estar comprando, né? Se eu vender, a gente chegou à conclusão que é essa proporção, mas mexemos assim, tá? Mexemos aqui com 0,75 e 2,25 e dá 1 para 3. Que vai dar mais ou menos 1 para 3. E isso você pode fazer levemente ATM. Né? ATM, né? Mais ou menos ATM. Só que é importante que a call e a put tenham mais ou menos o mesmo preço. Então vamos lá. Quanto está a call e a put do 113, por exemplo? Então vamos lá. Vou vender aqui uma da K113. Vender uma não, vou vender 0,75 da K113. 0,75 da K113 e 2,25 da W113. Então aqui menos 0,75 menos 2,25 da W113. Isso daqui, como eles estão mais ou menos valendo 2,40, aqui está mais uns 7,20 mais ou menos. Dá mais uns 7,20. Isso daqui dá mais uns 7,20. Então, vamos tentar comprar uma opção mais longa possível. Então, vamos comprar aqui, você vai ver que isso aqui dá para comprar uma da X121. Dá para você comprar uma da X121, que dá mais uns 7,20. Então, vamos lá. Pronto, nem mais, né? Comprar uma da X77, 21 zero cost call. Não, mas se não der para montar, sabe? Compra do 120. Compra o que der para comprar. E aí você vai perceber o seguinte, qual que é efetivamente o risco dessa operação? Qual que é o risco dessa operação? Então vamos lá. Só pode acontecer duas coisas, sobe ou cai, não é? Se subir, o que acontece? Esse cara valoriza, mas esse desvaloriza bem, não é isso? Ele está 1 para 3. Então isso aqui vale nesse momento, nesse momento, ele vale 7,20. E esse cara aqui também vale 7,20. Se o negócio subir, eu tenho o quê? 2 puts queimando aqui. Vou ter 2 puts queimando aqui. 2 puts a mais, na verdade são 3 puts. Então se o mercado subir um pouquinho, esse cara aqui que está 2,40 vai estar 2,80, por exemplo. Só que esse cara que está 2,40 vem para 2.
Ele para 2, eles ligam muito rápido. Então você tem a possibilidade de sair no lucro aqui. Mas vamos tentar calcular qual que é o risco para baixo. Qual que é o risco para baixo, tá bom? Bom, o risco para baixo aqui é o seguinte. Você está comprado, né? Para baixo, você está comprado o quê? Na X121 menos 2,25 da W113. Tá certo? Então você está vendido 1,5 kg. Vamos calcular o ponto de assunção. Qual que é o ponto de assunção aqui? 1,25. Não, daqui para cá são R$8, certo? São R$8. E dividido por 1,25, que é a diferença dos ratios, certo? Né? A diferença dos ratios. Né? Do 1 para 2,25, a diferença é de 1,25. Então eu vou dividir por 1,25. Dá quanto isso? 6,4, né? 6,4. Então isso tem uma equivalência cardinal. Está vendido em 1,25. Tá? Então 113 menos 6,40 vai dar 107, 106,60. Né? Está vendo 1,25 de uma W do 106,60. Me fala uma coisa, essa aqui é uma condição confortável para você? Então é o seguinte, tá? Bom, para cima você tem o quê? Você pode estopar no 115 para cima. No 115 você estopa botando dinheiro no bolso. Então vamos lá, para essa operação, para cima, no 115, você estopa no lucro. Tá? E se o mercado cair, aí não tem muito problema, porque é lá para baixo só que vai dar. Né? Mas se ele vier para o 110, você também estopa no lucro. Se vier para o 110 aqui, tá? Você também estopa no lucro. É incrível. Essa operação ela tem essa natureza aqui. Ela tem esse gráfico assim. Então você vai estar montando nele aqui, olha. Então você tem dois pontos de saída aqui, para cima ou para baixo. Então isso é um tipo de operação em que você está utilizando realmente o seu conhecimento sobre dual, princípio da exclusão finita, ou esse cara aqui vira pó, ou discussão binária, ou esse vira pó, não é isso? E se esse cara virar pó e vier para 115, para 115, esse cara vai valer R$2 vezes 0,75 dá 1,50. E esse daqui vai valer, no 115 vai valer R$6. Tá? Então você pode usar esse conceito de dual para equilibrar o risco e aumentar a sua potencialização de ganho. Então vamos lá, agora de novo. Se você tem direito de vender uma call lá no 115, o que você vai fazer? Melhor você vender 0,75 no 113 e montar uma estrutura dessas. Se você tiver put longa sobrando, não, você pode fazer assim, você pode transformar no standalone put de novo, mas você pode aproveitar a put, você pode vender aqui. Certo? Já que você pode, se o mercado cair, você ganha com a queda da put, né? com a queda do papel, você pode utilizar a put. Então aqui, qual que é o risco que nós estamos correndo? Nós estamos correndo um risco efetivo de 0,75 calls, tá certo? E menos 1,25 de put, não é? Esse é o risco que nós estamos correndo. Tá? Mas quando você vai ver um intervalo em que ele dá lucro, o intervalo ele é muito grande, o intervalo. O intervalo é muito grande e é muito confortável de carregar ele. Tá? Então, à medida que vocês puderem, já vão começar a trabalhar essa questão do risco. Reduzir ao máximo o risco das carteiras e ir trabalhando com essas estruturas. Agora, essa estrutura é o seguinte: se ele parar aqui no 113, 112, o que acaba acontecendo? Nós somos mãos de alface por natureza. Levar até os últimos dias não é fácil. Ansiedade, é complicado. Só que esse tipo de operação já não é bem assim. Porque você vai estar trabalhando naquilo que é crível, que é possível de virar pó. Então o papel fechou 112,20, alguma coisa assim. Eu acho que dá para você aguentar segurar isso mais tempo. E aí você estipula, olha, se não bater o 110,
nem bateu 115, eu não vou mexer. Eu não vou mexer. Ah, não, bateu 115,30 e depois voltou. Ah, não mexe. Se não foi na hora, você abriu o home broker e não está acima de 115, você não mexe nada. Não, mas foi até 115,70 e depois voltou para 114. Não interessa, na hora você não viu, né? Na hora você não viu. Se você estiver lá na hora passar do 115, aí você mexe. Mas se não se foi e voltou, você deixa. Agora, se você abrir no dia seguinte, é 116,5, você estopa. Aí você tira, inclusive, né, uma responsabilidade de ter que ficar olhando toda hora. Tá? E a nova 11, né, diferente, né, dos outros papéis. Então, se você pegar e fizer isso aqui, por exemplo, você vai ver, cara, qual que é o potencial de ganho disso? Se tiver mais ou menos 112, daqui vai estar 1,20, 1,30, vai dar 112, 1,20, vai dar quanto? Vai dar, um pouquinho menos de R$3. Esse cara aqui no 112 vai valer o quê? 8, um pouquinho, quase 9. Então, quando você tem um potencial de ganho muito grande, você até ganha mais coragem de manter ele até o final. Porque aqui, mesmo que ele venha para 115 ou para 110, você ainda tem um ganho bem significativo. Tem um ganho bem significativo. Oi, fala. Como que você estipulou o stop? Na verdade, a gente viu mais ou menos onde que é a Assunção. A Assunção aqui é no 106, né? Pelo que observamos, né, mais ou menos aqui, um pouquinho antes da metade, ele tem um stop bom. E aqui também, mais ou menos aqui, mais ou menos no meio do caminho, entre 121 e 113, dá mais ou menos quanto? Vai dar 34, 117, né? Então 117, mais ou menos lá no meio, um pouquinho antes da metade, você consegue sair no stop vencedor. Tá? Mas como isso daqui é uma operação que dá para você medir, né? Dá para você medir que agora tem liquidez monstro em todas as opções da MOVA, a gente pegou, somente quando a gente pega, faz o equivalente, né, da série W com a V, a gente viu que funciona a W com a V. Mas a melhor coisa que se pode fazer ainda é observar. É pegar um paper e entender os vamos supor que amanhã você vai falar assim, tá bom, vai, papel para 112, vou aceitar que esse negócio aqui funciona. Aí você vai fazer isso daqui. Só que aí já passou o tempo, certo? Já passou o tempo, vamos supor que você vendeu isso, vendeu isso daqui, vendeu isso daqui, ixi, não deu 7,20, deu 6,80. Faz o seguinte, compra uma put de 6,80, sei lá, compra uma put, vai a X120 e anota o valor depois de um período. É que assim, você acredita que vai estar acima de 106,60, não é? Você acredita nisso. Mas você também acredita que não vai acima do 117. Então, eu acho que é razoável você montar essa operação. Monta e carrega ele durante alguns dias. Eu imagino o seguinte. Se o cara teve coragem de fazer uma escalena, que é muito menos seguro do que isso daqui, não vejo problema nenhum em fazer isso daqui. Não vejo problema nenhum. Inclusive, esse conceito de você estar trabalhando risco, você pode inclusive ser na rolagem. Qual que seria? O que é uma boa rolagem? É você reduzir 10% todo mês, não é isso? Essa é uma boa rolagem. Então, e se não der para reduzir 10%? Porque a rolagem está muito ruim, né? O que acontece, né? Você vai lá, estuda a loja standalone put um tempão, viu que funciona, e quando você monta de verdade já viu, né? Que aquele lance de reduzir 10% nem sempre é possível. Sim. Quem, por exemplo, fez standalone put no 117, quando caiu lá para o 110, a rolagem, depois eu tinha que pagar um pouquinho. Então, como é que vamos contornar isso? Então, a gente tem que manter firme essa política, reduzir 10%. Mas você não vai pagar para isso. Se você tiver que reduzir 10%, por exemplo, lá 115, 116, e tipo, está mais ou menos 0 a 0, não tem problema. Pega e vende uma call do 110 e paga isso daí. Porque você vai vender tão pouquinho que se o mercado subir, aquelas puts vão virar pó. E a call não vai te ameaçar. Tá? Deixa eu mandar para cá agora. Mudar o... Deixa eu ver aqui.
Tá. Falar aqui de rolagem. Bom, a rolagem, ela já é talvez algo assim que deixa bastante incomodado. Porque o que acontece quando você vai fazer uma rolagem? Se você vai fazer uma rolagem, você já montou a posição e a posição foi maturando. Então, uma das coisas que a gente já comentou foi o seguinte: cara, rola e reduz 10%. Tá, mas isso é o primeiro passo. O ideal mesmo não é rolar e reduzir 10%. O ideal mesmo é deixar um dos dois virar pó e remanejar o que sobrou. Esse seria o melhor. Tá? Principalmente se ele está muito perto da linha d'água. Porque, olha, gente, como a nossa bola é alta, mesmo uma semana antes, ainda tem muito extrínseco. Você vê, o papel está 112. Pô, qual lá do 115 está 35 centavos? Que roubo! Devia ter virado pó já, mas agora se você pegar do 113, nossa, estão 85 centavos ainda. Pô, é quase um mês de ver isso daí. Então, quer dizer, você tem que pensar em levar até os finalmente, até o final. Tá? Mas na rolagem, tá? Então, o meu tipo de rolagem que você vai fazer é o seguinte, né? Reduz 10%. Reduz 10% e pronto. É uma boa rolagem. É uma boa rolagem, né? sem problemas. Agora, você também pode fazer o seguinte: e quando não der para reduzir 10%? E quando não dá para reduzir? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Certo? Um ativo 110, ativo que está no 111, tá certo? Você está vendendo aqui em 10 kg de V115. Como que você vai fazer essa rolagem aqui? Bom, não dá para reduzir 10%, porque a put parece que está cada vez mais jaquenta na hora de rolar. Antes a put, mesmo com R$4, a do mês seguinte estava R$4,70, R$4,60. Como o achatamento da curva de vol está R$4,20, se a gente tiver R$4, a do mês seguinte está R$4,25, é muito pouco que você consegue rolar. Então qual seria a solução? Você pega, rola isso daqui para 9 de W 115 e vende um pouquinho do 110. Vende aqui, sei lá, 300, né? Da K110. Tá? E aí você vai pensar aqui, não, mas isso tem um risco aqui. Tem. Mas você tem que lembrar uma coisa: se isso veio de spread ou long put, 10 kg de call viraram pó. 10 kg de call viraram pó. Você prefere estar vendido em 10 kg de call do 115 ou em 300 do 110? Melhor estar vendido em 300 do 110. Tá certo? Então, ó, faz isso daí. E no mês seguinte? Bom, no mês seguinte, se chegar perto daqui, você reduz mais 10%, rola esse daqui. Melhor mesmo esse daqui subir e cozinhar todos esses caras aqui. Então, na rolagem também pode fazer isso daí. Tá? Agora, só que aqui é o seguinte: então isso é uma parte da história. Quem que sobrou aqui? Sobrou aqui? Sobrou o lastro, né? Sobrou o lastro para quê? Para você vender o quê? 9,7 kg de call e quanto? E 1 kg de put, não é? Pronto, então isso aqui você pode contar. Não vai vender 10 kg de call, né? Não vai, mas 1 kg de put você pode vender. Então aí você remodela a sua estratégia. O que você quer fazer? Olha, eu quero fazer o seguinte, então. Eu quero fazer um strap long put? Pode. Você pode fazer um strap aqui. Quanto está o papel? Está 111, né? O ativo está 111. Assim, eu quero fazer um strap. Tá bom. Eu quero vender aqui, olha. Eu quero vender duas aqui da K112, vender uma da W112 e com esse dinheiro comprar uma put lá em cima. Comprar uma da T25 lá do 125. Se o dinheiro der, pode. Eu acho que está super tranquilo isso daí. Veja que aqui eu não estou aumentando o meu risco. Não estou aumentando o meu risco. O que eu estou fazendo? A put que eu zerei aqui, eu vendi aqui, mas eu já estou cobrindo ela. E a call eu podia vender 10 calls, não é? Eu estava vendido em 10 calls, estava vendido também aqui em 10 kg de W115 e J115. Tá? Só que eu esperei cozinhar para poder refazer essa operação aqui. E aqui, eu estou vendido em 2 kg, eu estava vendido em 10, né? E se o mercado começar a subir e esse daqui der ruim? Esse daqui vai virar pó.
Uma das dicas é não ficar vendendo put call pozinho. Call menos de R$1 não vende. Não vale a pena. Melhor você vender menos, né? Uma mais lá na linha do dinheiro, porque aí a sua exposição é pequena. E a chamada de margem também é bem pequenininha. Se você estiver nessa posição aqui, a sua chamada de margem ela é muito pequenininha, então isso daí não vai ter não vai te impactar muito. Você só vai correr o risco de estar vendendo uma call inicialmente no começo, da sua primeira operação. Depois você vai reduzir essa exposição em call. Vai reduzir essa exposição em call. Tem umas outras operações que você pode mexer nela, assim, por exemplo, olha, você está vendido, por exemplo, você está vendido numa call de 115. Só que a call de 115 já está na ordem de centavos. Na ordem de centavos. Então vamos supor que você está vendido aqui, né? Está aqui um exemplo aqui de troca de risco. Tá. Você está vendido aqui numa da A115. E ela já está, por exemplo, 70 centavos. E a pergunta é, compensa eu carregar ela? Não compensa. Porque o máximo que você vai conseguir ganhar aqui é quanto? É 70 centavos, não é? E se ultrapassar os 115, você começa a perder. Tá? Eu prefiro converter isso assim, ó. Eu prefiro vender uma da A110, vender uma da M110, receber aqui, por exemplo, 7,50. Vamos supor que eu consigo receber 7,50 aqui. E eu zero esse cara aqui. E eu pego e zero esse cara aqui. Olha só. Aqui qual que é o meu potencial de ganho? 70 centavos. E aqui qual que é o meu potencial de ganho aqui? 2,50, não é? O valor extrínseco aqui é 2,50. Eu prefiro trocar por isso daqui. Agora, o que eu vou fazer com esse dinheiro é outra história. Entendeu? Entre eu ficar vendido numa call de 115, é melhor eu transformar nisso daqui e eu pego esse dinheiro aqui, que é 6,80, compro uma put longa. Vê se entendeu isso daí. Eu não entendi por que é 2,50 extrínseco. Porque, opa, desculpa, aqui não é 110, desculpa, é 115. Desculpa, gente. Ainda bem que você não entendeu. Não dá para entender. É 115. Tá? Então essa aí é 115. Porque aqui eu me lascaria acima do 115, aqui também. Porque acima de 115 eu não tenho que pagar mais do que se o resto sair. Mas entre 110 e 115 eu tenho um valor extrínseco de 2,50. Então quer dizer, trocar essa operação. Quer dizer, quando você tem uma put virando pó, eu vou esperar ele virar pó, é uma grande besteira. Porque o seu potencial de ganho nele é muito pequenininho. É muito pequenininho. Né? Bom, e aqui também tem, né, algumas outras operações que a gente também tem que colocar no nosso hall de estudos. Então vamos lá. Fazia muito tempo que a gente não falava do hedge assimétrico. O hedge assimétrico também é uma operação muito massa. Muito boa mesmo. Só que o problema é que no hedge assimétrico, na put, ele não dá muito certo. Mas e se você fizer um pouquinho diferente? Você embutir estruturas duais, estruturas híbridas. Então vamos lá. Nós já vimos que não funciona hedge assimétrico com put. Eu já tinha avisado que não funciona. Mas existem casos que ele funciona. Então vamos pegar um caso que ele funciona muito bem. Recentemente, você poderia ver o seguinte, que a P110 está mais ou menos para abril, né? Abril de 2025, então 24, estava custando R$3. A P110 estava custando R$3. E a L, né? A K 115 mais W 115 custava R$6. O papel estava na faixa de 113,50. Isso há mais ou menos uns 10 dias atrás. Então veja,
Eu falo assim, ó, resolvi fazer isso, olha. Vamos supor que eu tenho direito de vender uma call. Eu tenho direito de vender uma call, tenho um call sobrando, posso vender. Tá? Então tá bom, beleza. Então eu vendo uma da K115, vendo uma da W115 e compro duas da P110. A minha pergunta aqui é o seguinte: olha, eu sei que se o mercado subir e esses dois caras virarem pó, eu estou de boa. Eu estou de boa, sem dúvida. E se o mercado cair, será que eu vou ganhar dinheiro? Aí nós sabemos a armadilha aqui são as opções longas de put, porque elas não acompanham o delta, eles não têm acompanhado o delta. Então, ela não acompanha o delta quando ele for dentro do dinheiro. Fora do dinheiro ele acompanha. OTM ele acompanha. Se o delta do Black and Scholes disso for de 30 centavos, pode ter certeza que ele acompanha. Até chegar no 110, depois ele já não acompanha mais. Isso por conta do quê? Da taxa de juros. Isso é uma distorção não, uma característica das nossas puts. Então, essa operação aqui, se subir até o 115, eu sei que eu vou ganhar. Porque já viu, né, gente? Olha, o straddle, o cara que vende curso que ensina o cara a operar volatilidade controle de straddle, tem que ser muito bom, viu? Olha, tem que ser muito ok. Para ganhar dinheiro com plano straddle é difícil, viu? Agora, esse straddle aqui, se você pegar ele mais ou menos há uns 10 dias úteis atrás, ele estava 6,20, 6,30. Agora vai ver quanto que tá, já está 4,90 já, né? 4,80. Isso que chegou a 4,50, agora deu essas mexidas aí, fez com que o straddle aumentasse um pouco de valor, mas quando o tempo passa, como eu sempre falo, né? O tempo é inexorável, né? Não tem jeito. O tempo passa e vai destruir esse straddle aí, esse straddle aí vai morrendo. Então essa operação, será que dá certo? Se cair, vai dar certo. Se cair, vai dar certo. Só que tem um detalhe aqui. No 110 você stop. Porque no 110, esse cara aqui vai valer quanto? Vai valer aí 5 e tralalá, 5 reais mais ou menos. Esse daqui vai mais ou menos uns 3,80, 3,90. Tem que cair fora. Se o mercado você vai ter que cair fora. E se subir, vamos supor que é para 116, 117. Olha, até mais ou menos 118, 119, isso aqui ainda vai sair no 0 a 0. Porque esse cara aqui era uma longa de mais ou menos mais 4 meses para frente. Então, esse tipo de operação você também pode começar a estar mexendo. Lembre que isso daqui, isso não dá problema na put. Porque você vai estar vendido em uma put e comprado em duas. Então, de novo, né? Quando você tiver uma call para vender, uma put para vender, começa a trabalhar efetivamente o risco dessas operações. Aqui você está diluindo o risco. Quer dizer, já que eu posso vender uma call, eu vou pegar esse dinheiro aqui, vender uma put junto, botar mais dinheiro e comprar duas puts. Se o negócio derreter, aqui eu ganho. E se o negócio subir até um limite, eu ainda consigo ganhar. E assim vamos fazer levemente OPM. Tá? É bem provável que quando isso aqui der para 100 agora estava 113,50 quando eu fiz, eu consultei, tá? Está 113,50. Se vier aqui para 110, isso daqui estava R$3 na época, naquele dia. Então vier aqui para 110, nós temos 3,50 de delta aí, né? 3,50 de queda. Então isso aqui está com delta de 0,3, então isso aqui vai valorizar R$2, né? Isso aqui vai manter mais ou menos aqui o mesmo valor. Tá? Agora se isso aí passar mais ou menos 10, 12 dias, isso vai moer feio isso daqui, viu? Isso vai moer muito feio. Vai moer que vai dar até dó, tá? Talvez agora não dê mais para fazer, então comece a olhar o seguinte, tá? Comece a olhar isso daqui, olha. L, né? Pode ser L115, né? E a X115, tá? E compara com, pode ser P110, pega aquele que der para mais ou menos ficar no 0 a 0. Se for o caso de isso daqui ficar, por exemplo, sobrar muito dinheiro aqui, faz o seguinte, vende menos call. Porque a fragilidade está na call, não está na put. Não está na put. Então começa a olhar isso daí. Tá? Vai, assim, realmente ele é muito vencido. Agora, tem um outro detalhe aqui, tá? Se você fizer aqui na série A, por exemplo, A115, com a M115, por exemplo,
É tão absurdo o que você pode comprar que aqui você pode pensar não na série P, mas na série mais para frente. P, Q, R. Você pode pensar numa 2 da R, 110. 5 meses para frente que aí dá certo. E, inclusive, você não precisa nem vender a mesma quantidade de call. Você pode vender bem menos call, só vende uma put e compra 2 puts lá para frente. E aí, essas operações, elas são operações que são líderes, você está aproveitando melhor. Você tem um risco, você pode vender uma call. Eu posso vender 5 kg de call do 115, por exemplo. Então, ao invés de você vender talvez a série K, já pensa numa série L, por exemplo, e fazer uma estrutura dessas. Porque o ganho disso daqui é muito maior. Se isso aqui vier realmente cair, vier, por exemplo, aqui para 108, por exemplo, esse cara aqui vai com R$ 5,56. E esse cara aqui, né, vai lá para o 108, e daqui vai com R$ 7. Mas esse é um tipo de estrutura que bateu aqui no 110, 109, você já zera ela, bota no bolso e remonta outra. Não fica segurando ela não, tá? Então isso daqui seria o quê? Um straddle, né? Um put, né? Uma put straddle HA, né? Um put. Ou pode colocar put para cá, né? Desde que você entenda que você está vendendo um straddle e comprando 2 puts lá para frente. E é assim que funciona o mercado, né? É compreender melhor para nós termos o quê? Ciência de que o risco está mais relacionado com uma falta de planejamento, uma falta de conhecimento do que efetivamente com o mercado em si. Tomar café, né, gente?